Olá! No nosso último episódio, eu deixei registrado um convite a partir de uma pergunta formulada por Han nesse seu novo livro, O Capitalismo Impulso de Morte. A reflexão que ele desenvolve, que ele traz e as questões que podem permitir o aprofundamento dessa pulsão de morte na atualidade. Essa estética da violência, ou esse gozo do sofrimento, ou esse mal-estar da civilização, como Freud escreveu num texto, no momento final dos anos da década de 20, em plena grande crise da bolsa, os a quebradeira da bolsa de Nova York, das produções, das economias capitalistas, no final da segunda década do século XX, que também é um período, do ponto de vista europeu, entre guerras, entre a Primeira Guerra e já o anúncio de falência, de miséria, de destroços de países e povos completamente aniquilados em função da Primeira Guerra. Então, ele vai escrever O Mal-Estar da Civilização. Vou repetir a pergunta como formulada por Han. Seria que o impulso de morte em Freud é uma categoria apropriada, e eu acrescento, ou privilegiada para explicar o processo destrutivo do capitalismo? Nessa pergunta, ele vai fazer uma hermenêutica. Ele vai analisar as consequências dessa pergunta formulada por ele. Será que Freud ou a psicanálise seria capaz de explicar a prevalência desse momento neoliberal, desse capitalismo, crise, com guerras, com sofrimentos de povos, nações, de divisão de mundo, de briga hegemônicas, de países hegemônicos, de crítica ao capitalismo? Ele vai se propor ver se a psicanálise é suficiente para explicar, no âmbito da subjetividade, do que é invisível, quais são os elementos capazes de propiciar esse processo de pulsão de morte. E eu vou ler uma parte aqui que é um parágrafo muito expressivo da posição e da consideração que Han faz com relação a esse momento do capitalismo, essa crise ou essa pulsão de morte. O que hoje chamamos de crescimento é, na realidade, uma proliferação cancerígena e sem rumo. Vivemos atualmente um delírio de produção, de crescimento que se parece com o delírio de morte. A produção se assemelha cada vez mais a uma destruição. É possível que a autoalienação da humanidade tenha atingido um grau experimental, seu próprio aniquilamento como gozo estético. O que Walter Benjamin disse em sua época sobre o fascismo vale para hoje e para o capitalismo. Ele não pergunta, ele faz uma consideração, quase que uma afirmação. Vejamos partes desse parágrafo ou dessa análise dele. Ele chama de proliferação cancerígena e sem rumo. Depois nós vamos ver outros artigos, ou um outro artigo de um dossiê sobre cancelamento do futuro, realizado pela revista Cult no mês de dezembro de 2024. Essa ideia do sem rumo, cancerígena, como uma visão de uma patologia com alta possibilidade de mortalidade. O delírio de produção de crescimento que se parece com o delírio de morte. A produção se assemelha cada vez mais a uma destruição. A ideia de que o planeta, por exemplo, não suporta mais tanto crescimento, tanto desenvolvimento, tanta intervenção, tanta ganância. Ora, uma perspectiva de uma sociedade acumulativa, de exclusão, de morte, patologicamente pensada como estratégia de poder e de concentração de riqueza, já sinalizada por Marx no século XIX, a capacidade de recriar e de crescimento criativo da acumulação de capital, da riqueza nas mãos sempre de
poucos em detrimento cada vez maior da população, dos países, das riquezas, de uma forma predatória da natureza, da vida de pessoas, de riquezas do país. Diz que precisaríamos de 4 planetas terras, alguns falam isso, estudiosos, os ambientalistas, a observação das alterações climáticas, os desastres, das catástrofes que atingem todos os lugares, todos os países e regiões do planeta. Seria necessário 4 planetas terras para garantir o acesso à riqueza, padrão de consumo e desenvolvimento que algumas poucas nações matrizes do capitalismo atingiram. A Terra está gritando. Precisaria-se de 4 planetas para garantir essa produção de riqueza e de acesso a consumo. Na lógica das matrizes e do consumo e do padrão nos países centrais ou hegemônicos. É possível que a autoalienação tenha atingido um grau experimental seu próprio aniquilamento, como gozo estético. Aí tem uma consideração que, a partir de uma visão de totalidade, ele não usa o termo, mas a autoalienação como um processo de responsabilização na medida de uma negação de uma vida coletiva, comunitária, solidária, em benefício de um mundo, de uma visão do privado. E depois nós vamos ver de um aqui e agora, de uma vida eminentemente do presente, como uma forma estética de viver. Eu quero ser feliz agora. Então isso alguns estão chamando, e a gente vai observar, isso já foi observado no grande escritor Walter Benjamin, que não suportou o sofrimento, a necropolítica da ascensão do nazismo, e escreve sobre o fascismo, escreve sobre esse momento, escreve sobre essa estética deste momento da história onde prevalece a perseguição, a exclusão, a morte, a eleição de um segmento ou de poucos da construção de uma sociedade de excelência como proposta pelo nazismo. Então, ele vai falar como época própria a esse tipo de expectativa e de realização de sociedade. Vira uma estética. O nazismo tem uma estética. Por sinal, tem um filme, que é uma espécie de filme documentário da década de 90 do século passado, que chama Arquitetura da Destruição. É um filme formidável que mostra como o nazismo foi forjado na Alemanha como uma estética, como um elemento de cultura, de valor desejável, admirável em todas as áreas do que a gente pode chamar de cultura. Nas artes, na ciência, na arquitetura, ele chama Arquitetura da Destruição. É o nome, é o título deste filme, onde isso é mostrado, os processos, as intervenções com filmes da época, com arte da época. Existe uma proposta estética de uma política onde a destruição do outro, do que é estranho a mim, né? Do que não é igual, está posta como um valor de crescimento e de desenvolvimento de um país, de um estado, de uma sociedade ou de parte de uma população. Ele vai adiante, ele vai dizer o seguinte: o mal-estar da cultura ou o mal-estar da civilização, Freud poderia ter afirmado então que o capitalismo representa a forma econômica na qual o ser humano, na condição de besta selvagem, pode viver e aproveitar melhor sua agressividade. Nessa passagem, eu penso que Hahn, como filósofo, pensador político, vai buscar também, apesar dele não ter feito a referência, a uma obra importante de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, quando formula no humano demasiado humano e constrói a figura da besta loura. Então, essa besta selvagem como o humano que banaliza e que tem o gosto da morte, o gozo de morte.
Então, eu acho que nessa passagem ele vai dizer que esse humano essa forma econômica de organização social capitalista, de acúmulo, de riqueza, onde, aí vamos nos reportar ao século XVII, né? Meados do século XVII, 1600 e pouco, quando Shakespeare perguntou ser ou não ser, fizemos a escolha do ter. O ser é quando ele tem, ele acumula como uma forma de exercer poder e de ter o reconhecimento. Aí ele passa a existir. Então, os séculos seguintes foi se forjando essa cultura do ser que é quando ele tem propriedade, quando ele tem riqueza, quando ele tem a fortuna, quando esse ser é materializado no que ele acumula de riqueza e de capital. Então, é importante a gente se reportar a essa situação, a essa perspectiva literária, filosófica, dessa besta selvagem que abdica, né, da sua humanidade solidária, de sujeito social, de animal social, que compartilha a vida, para ser o predador do outro, da natureza e dele mesmo. Mas, para encerrarmos esse nosso episódio, eu quero trazer aqui, e fiz referência a esse dossiê formidável da revista Cult no mês de dezembro, cuja síntese poderíamos dizer que é o título de uma das pessoas que apresenta esse dossiê: O Lento Cancelamento do Futuro. E vou me reportar uma passagem que diz respeito à formação ou desse homo sapiens, ou do homo econômico, ou do homo social, para o homo informáticos. E o autor diz o seguinte: homo informáticos da pós-modernidade sufoca idealismos, ilusões, rebeldia, confrontação, desobediência, sempre tão esperados no momento de formação de novas gerações. Agora, confinados ao grande espelho eletrônico das imagens, máquinas digitais. A interpassividade talvez condene vários a uma cultura sem o novo, a uma vida sem surpresas. Portanto, longe de rupturas, longe de sonhos, de utopias e longe de futuro. Bem, o autor do artigo que apresenta essa proposta conceitual desse características desse homo informáticos é o Ricardo Pereira, dentro desse dossiê. Até o nosso próximo episódio.